vamos usar ele mais uma vez para estar ministrando a palavra do Senhor. Falaremos do capítulo 15 do livro de Timóteo. Quarta-feira passada e domingo passado, nosso pastor falou do livro do capítulo 14, contentamento. Na verdade, do capítulo 13 até o 17, esse livro foi ministrações do nosso pastor, que virou um livro. E do 14 ao 17 foi uma única ministração que ele dividiu em 4, 5 capítulos aqui. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, hoje a gente vai falar do capítulo 15. Tem um pouquinho de continuidade do 14, que tem um pouquinho do 13, do 16. E vamos que vamos, amém, irmãos? Você pode estender sua mão para cá, você pode orar pela minha vida, me abençoar nessa noite. Pai, te entregamos esse dia, essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, como o Castro falou, por nos trazer em paz, em segurança, para podermos estar aqui te adorando em espírito e em verdade. Que a tua presença seja doce e suave nesse lugar, Senhor. Espírito Santo, visite a gente nessa noite com poder, autoridade. Fale aos nossos corações, Senhor. Tu já sondou cada coração que entrou aqui nessa noite. Tu conhece cada oração, cada clamor de cada homem, de cada mulher que está aqui, Senhor. Que nessa noite eu possa ser um instrumento usado por Ti, Senhor, para trazer resposta a cada coração aqui, Senhor. Que a Tua graça possa me invadir, Senhor. Eu sei que de mim não pode sair nada, Senhor. Sou totalmente dependente da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Não somos dignos nem de estar presente aqui, Senhor. Se não fosse a Tua misericórdia, já tínhamos sido consumidos, Senhor. Mas pela renovação do Teu amor e da Tua graça no dia de hoje, estamos aqui para Te adorar, Senhor. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que nessa noite almas venham se render a Ti, Senhor. Que nessa noite almas venham ser libertas de todo cativeiro, Senhor, de toda opressão, de toda prisão, Senhor. Espírito Santo, comece a trabalhar entre nós na noite desse dia, Senhor. Comece a manifestar o Teu poder, comece a manifestar os Teus dons. Espírito Santo, te damos liberdade no dia de hoje. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Toca em cada coração. Renova o cansado nessa noite. Traga um renovo espiritual, Senhor. Tira todo medo, Senhor. Tira toda acusação, todo peso, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Teu fardo é leve e suave, Senhor. Que se cumpra nessa noite. Estamos aqui porque através da Tua palavra somos libertos, Senhor. O nosso Senhor Jesus, diante daquele povo, falou: eu vim para libertar os cativos, eu vim para libertar os oprimidos, eu vim para trazer paz, eu vim para trazer esperança. E nessa noite a Tua palavra vai ser aberta nesse lugar, Senhor. E a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Então faz o Teu efeito, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Nós te entregamos esse culto, Senhor. Nós te entregamos, Senhor, toda a nossa adoração a Ti nessa noite. Receba, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Tão gostoso o piano, né? O teclado, Jesus. Serginho, cadê o meu headphone, Serginho? Então nós vamos nessa noite ler o capítulo 15. Vocês me ajudam nessa noite, irmãos? Viu que eu estou meio bem batista hoje, hein? Ajuda que eu estou bem pela graça. Capítulo 15, tá aí o tema, né? O amor ao dinheiro cega. E a gente tem vivido, acho que, se não é o pior, um dos piores tempos, onde o dinheiro tem cegado as pessoas mesmo, né? As pessoas têm corrido atrás do dinheiro, do poder, têm passado por cima de princípios, de valores.
Acredito que o que a Bíblia vai dizer é que o amor de muitos se esfriará. Eu acho que já está acontecendo, né? Já é os sinais do fim dos tempos. As pessoas estão amando mais o dinheiro do que a Deus. Quebrando tudo mesmo. A gente olha cada vez que nós olhamos, pegamos o nosso telefone, vemos algumas coisas. Às vezes até inacreditável, né? Parece que é surreal o que temos vivido. Mas nós somos um povo separado, escolhido. Você que é cristão, irmão, você precisa fazer a diferença nesse mundo. A Bíblia fala para amar o seu Deus acima de todas as coisas. As coisas não podem ser maior do que o nosso Deus. As coisas não podem roubar os nossos princípios. As coisas não podem roubar os nossos valores. As coisas não podem cegar aquele que realmente ama Cristo Jesus. Se tem algo que está te roubando da presença do Senhor, se o trabalho, dinheiro, desejos materiais tem te roubado da presença do Senhor, é que o Deus desse cego tem cegado você. Então que nessa noite o Espírito Santo possa nos libertar e abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa verdadeiramente viver os propósitos de Deus e o contentamento que é viver na presença do Senhor. O pastor Castro, quando iniciou, falou uma verdade. O maior milagre a gente já vive todos os dias. Quando a gente acorda de manhã, dá uma respirada bem funda, irmão. Essa é a maior riqueza que você tem, irmão. Imagine se você fosse pagar pelo ar que você respira, pelo ar que nós respiramos. Não teriam dinheiro para pagar. Então a maior riqueza é só poder levantar de manhã e respirar e falar: obrigado, Senhor. Mais um dia a tua graça me alcançou, mais um dia o fôlego de vida me alcançou. E o amor ao dinheiro cega, irmão, tem cegado. Tempos maus. Mas é porque da cobiça dos nossos olhos também, a ganância do ser humano. Estava falando ali em cima um pouco, hoje eu falei que não adianta, o ser humano nunca está satisfeito, né, irmãos? Sim ou não? Se eu fiz até uma pergunta ali em cima, eu falei o seguinte: quanto de dinheiro você precisa hoje para ter uma vida confortável? Se eu te fizer uma pergunta hoje, quanto de dinheiro você precisa para ter uma vida confortável? Você vai falar um valor, sim ou não? Pastor, se eu tiver esse valor hoje, eu tenho uma vida confortável. Mas se eu te perguntar daqui a um ano, esse valor já não vai estar te fazendo. Você vai falar: não, eu preciso de mais um pouco. Porque a gente sempre quer mais um pouco. O ser humano nunca está satisfeito. Porque ele não entendeu ainda o que Deus colocou dentro de cada um de nós. Eclesiástico vai dizer que ele colocou o senso da eternidade. Nós, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, apaixonados, irmão, a gente já tem a maior riqueza dentro de nós: o senso da eternidade. Esse senso possa, todos os dias, nos constranger na presença do Senhor. Amém? Vamos ler um pouco o livro, então? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Então vamos lá. Página 165. Agora, vejamos a cegueira que a riqueza pode causar. Se você estiver sem livro, procura o irmão do lado, senta do lado dele. Amém? 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Já está projetado aí para a gente. Vamos lá. Mas aqueles que desejam enriquecer, vou ler aqui que é melhor, né? Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os leva à ruína e destruição. 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos. Cada um, vamos lá no livro, cada um tem uma renúncia diferente. Para alguns, abrir mão de algo pode parecer pequeno, mas para outros pode ser um grande sacrifício. O importante é entender que seguir a Cristo
sempre exigirá entregas. Satanás tentou Jesus com riquezas e reino deste mundo. E ainda hoje continua usando essas ferramentas para afastar os filhos de Deus. Muitos acreditam que certas oportunidades são bênçãos de Deus, quando na verdade são armadilha para desviá-los do propósito. Se algo está tirando sua essência, afastando de que você era no início da sua caminhada com Cristo, é preciso abrir os olhos. Vamos parar aqui, depois a gente continua. Se algo está tirando sua essência, afastando de quem você era no início da sua caminhada com Cristo, é preciso abrir os olhos. Isso é tão interessante que é uma verdade, né? A gente começa tão bem, tanta disposição, chega uma hora que parece que trabalho, né? A gente começa a pensar em algumas outras coisas e acaba deixando de fazer o principal, que é servir ao Senhor, né? 1 Timóteo 6,9 vai dizer, mas aqueles, então aqueles não são todos, amém? Não é para a igreja Rehobote, é só para aqueles que não estão em Rehobote, que são apaixonados por dinheiro. Aqui é todo mundo apaixonado por Jesus, amém? Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Paulo está falando para Timóteo, para uma igreja de Éfeso, que estavam se desviando para as riquezas daquele tempo. E a gente vê que não tem diferença para o tempo de hoje, irmãos. Não mudou nada. Você já estava conversando sobre isso. O povo nunca mudou, irmão. A gente estava falando da nossa viagem lá, que a gente percorreu o Sinai, né? Andamos no deserto, no Egito. E como murmuramos naquele lugar, irmãos? Murmuramos por causa da comida, murmuramos por causa do calor. Qual diferença foi nossa para aquele povo que Moisés caminhou? Nenhuma. Nenhuma. E quantos de nós continuamos murmuramos até os dias de hoje? E olha que temos ar-condicionado, temos roupas para vestir, temos tantas outras coisas. A gente continua murmurando. E o que eu me acho aqui, o que o Paulo está dizendo para Timóteo, e serve de exemplo para a gente, e é algo muito legal, mas é muito ruim assim. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações. Paulo já está dizendo uma afirmação aqui, uma afirmativa para a gente, que aqueles que desejam enriquecer, eles já caem em tentações. Não é que podem cair, é uma afirmativa. Todo mundo que desejar enriquecer as riquezas desse mundo vai cair em tentações, e é uma verdade, irmãos. Porque há tentações, olha o que ele vai dizer, tentações e armadilhas, e muitos desejos tolos e nocivos que fazem mal, que destroem, que os levam à ruína e destruição. Essa ruína e destruição aqui, se a gente pegar realmente na essência dessa palavra, está dizendo, vai se afastar da presença do Senhor. Realmente está dizendo aqui, vai para o inferno, literalmente. Depois você pode pegar e estudar e você vai ver essa destruição que ele está falando, aqueles que buscam, desejam enriquecer, eles vão ser destruídos. Porque quando a gente deseja isso, irmão, a gente vai passar por cima de qualquer coisa, vai fazer qualquer coisa e vai esquecer de tudo para conquistar as riquezas desse mundo. E aí não tem jeito, irmão. O próprio Paulo vai dizer que a gente vai se afastar da fé. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, cuidado. Se tem algo que está te roubando da presença do Senhor, e as riquezas aqui, às vezes a gente fala de dinheiro, pode ser também outras riquezas, irmão. Hoje a pergunta é, qual é a riqueza que tem roubado a gente da presença do Senhor? Qual é o valor que tem roubado, tem sido maior do que a presença do Senhor? Pois a Bíblia vai dizer, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o amor ao... Beleza, o pastor já falou aqui, o problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Mas ele está falando, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com outros sofrimentos. Por você desejar tanta riqueza, você afastou da fé. Logo,
se apostatou, se perdeu, se desviou. Por isso que a Bíblia vai dizer que é mais fácil um camelo passar por um feixe de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pode ser, querido. Tá bonito, hein, Wellington? Fez a barba, hein? Gente, só um minutinho que ele vai me botar um negócio aqui para mim ficar com as mãos livres. Isso. Estou acostumado com o livro, não? Aleluia. Canta aí, querido, enquanto isso. Oi? Tá no bolso. Oi. Oi, 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 oi. 1, 2, testando, som. Tá me ouvindo? Ruim, né? Tá ruim ou tá bom? Tá ruim? Tá bom? Tá melhorando. Oi, 1, 2, som, testando. Aleluia, glória. Só tu és santo. Aí ficou ruim demais. Aí já não é o som, né? E aí, foi? Tá me ouvindo aí atrás? Amém? Vamos embora. Agora ficou melhor, né? Que legal ficar assim, gente. Era meu sonho, sabia? Sempre falei pro Serginho, um dia eu quero ministrar com esse negócio. Acho tão maneiro, irmão. Gostei, Serginho. Pastor Alexandre, perdeu, compra outro para você. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Irmãos, eu anotei tanta coisa aqui, ó. Você tá vendo? Jesus. Eu vou falar. Acho que eu estou em transe ainda. Não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou em transe, alguma coisa. Ô, Jesus, vamos lá. Onde eu parei? Obrigado. Só queria ver se vocês estavam ligados. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Pois o amor ao dinheiro, a Bíblia é bem clara, né? Que ela fala, amar a Deus acima de todas as coisas. E o amor, quando a gente ama alguma coisa, a gente traz para o nosso casamento. Quando a gente vai conquistar a nossa esposa, primeiro namoro, a gente ama uma pessoa, a gente quer fazer o quê? Se entregar, fazer tudo por aquilo. E a mesma coisa, se a gente amar o dinheiro, a gente vai querer fazer tudo. E quantos de nós já fizemos isso? Já abandonamos famílias trabalhando, achando que estamos fazendo certo, mas muitas das vezes fazemos errado. E o texto de Paulo vai dizer aqui para a gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E aí quando a gente vai pegar em raiz, se a gente for pegar na nossa sociedade, tudo vem em função do dinheiro, irmãos. Tudo, tudo, tudo. Guerra. Por que tem guerra? Porque a guerra traz lucro. Tudo na vida hoje, um smartphone aqui na mão. Estou com o smartphone na mão agora. Qualquer coisa que a gente hoje, irmão, é cobiça dos nossos olhos e vem tentar a gente. A gente fala alguma coisa, essa IA aqui, ela está sempre nos reproduzindo aqui e trazendo coisas para a gente consumir sem a gente precisar, né? E por isso que ele fala que a gente fica tão cego às vezes que a gente não consegue discernir essas coisas. Mas vamos lá. Deixa eu voltar para cá. A ciência, ela diz sobre amarmos. O amor, ela lança uns hormônios que faz a gente muitas das vezes ficar dependente disso. E se você reparar que o desejo de conquistar coisas, comprar coisas, muitas das vezes nos torna dependente realmente do dinheiro. E parece assim uma palavra tão simples, tão fácil, mas o amor de dinheiro nesse tempo tem cegado muita gente. E eu quero trazer uma palavra aqui para vocês de Mateus 6, que eu acho que vai resumir bem isso aqui. Mateus 6, do 19 até o 24.
19 vai dizer assim: não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem as destrói, onde ladrões arrombam casas e as furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destrói, e aonde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu. 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de... Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de quê? E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Então, eu queria trazer aqui, quando fala do amor ao dinheiro, e Mateus aqui vai dizer que é a única hora que ele vai falar que Deus chama o dinheiro de Senhor. E o interessante, em 2 Coríntios 4:4, bota para mim aí, e depois eu vou fazer uma conexão aqui, e vai dar certo, em nome de Jesus. O Deus deste mundo cegou o quê? A mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entende esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o Deus deste mundo, quem é o Deus deste mundo, irmãos? O diabo, sim ou não? Sim. Mas o Deus deste mundo hoje, nosso, também é o dinheiro, que tem cegado as nossas vistas, as nossas mentes, tem cegado muitas das coisas para poder nos tirar do propósito de Deus, como o Paulo mesmo diz aqui para a gente. E aí em Mateus 6:19 ele diz: não ajunte tesouros aqui aonde? Na terra, onde o Deus desse século domina. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Por isso que a Bíblia está dizendo: não ajunte tesouros aqui na terra, onde as traças e as ferrugens as destrói, e onde os ladrões arrombam casas e furtam. É uma verdade? Sim. Juntar tesouros aqui nessa terra não vai trazer benefício nenhum, pelo contrário, só vai trazer o quê? Preocupações. E aí a gente vai voltar quarta-feira no que o pastor pregou. Não andeis preocupados com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Por que andamos ansiosos e preocupados? Porque estamos juntando tesouros na terra. E a Bíblia é bem clara: não junte, irmãos. E quando eu falo juntar tesouros, eu estou falando para vocês, não é adquirir uma casa, um carro, não. Não é parar de olhar para as coisas daqui, fixar os olhos aqui. A gente está preso nas coisas da terra, a gente só está olhando para cá. A gente está esquecendo de olhar o quê? Ajunte tesouro nos céus. Quando ele fala juntar tesouro no céu, ele não está falando, traz o teu dízimo, a tua oferta, não. Ele está falando, olha para o céu, porque lá vai trazer esperança para o dia ruim. Ajunte tesouros, olhe para o céu, porque lá tem esperança. Lá tem vida. Lá você pode seguir firme olhando para o céu, porque lá vem a resposta de tudo. De onde vem meu socorro? O Senhor. Então, quando Paulo está dizendo aqui, a raiz de todo mal é o dinheiro, por quê? Porque esse dinheiro dominou o mundo, irmão. O dinheiro, não adianta você falar que não, mas é uma verdade. As pessoas, tudo, isso aqui, ó, smartphone na nossa mão hoje, o quê? Toda hora é o quê? Propaganda. Para a gente o quê? A cobiça dos nossos olhos. Por isso que ele está falando assim, se os nossos olhos forem luz, o nosso corpo vai ser bom. Se a gente olhar com os olhos de Deus, a gente vai ter que discernir o que é necessário e o que não é. Por isso que ele está dizendo, olhe para o céu com os olhos do Senhor, para que a gente possa entender, e ter contentamento. Porque quando a gente olha com o olho de Cristo, irmão, a gente não tem falta de nada. Mas quando a gente não tem os olhos de Cristo, a gente tem os olhos da terra, olha para a terra, a gente quer o quê? Consumir. A gente quer ter mais coisas. Cada dia a gente quer mais alguma coisa, a gente nunca está satisfeito. Se a gente quer ter uma televisão, a gente quer comprar uma melhor. É pecado? Não é pecado, mas isso está tirando os nossos olhos do céu e apontando aqui na terra. E com isso a gente está ficando o quê? Preso às coisas da terra.
E o diabo tem roubado, tem cegado. O Deus desse século tem cegado a gente. E é bem notório isso, porque olha o que vai dizer: ajunte tesouros no céu, onde traz ferrugem não come. Aonde o seu tesouro estiver, ali também estará o quê? Seu coração, irmão. Do meu coração, coração que bombeia todos os desejos. É no nosso coração que saem os desejos, as vontades, as cobiças. Então, onde está meu tesouro, está o meu coração. Então, se eu estiver no céu, eu vou querer as coisas do céu. Mas se eu olhar para a terra, eu vou querer o quê? As coisas da terra. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. É o contrário. O diabo quer o quê? Cegar a gente. Com o quê? Você pode. Não é pecado. Você pode, trabalha mais um pouco. Compra uma casa melhor. Compra um carro melhor. Troca o teu iPhone aí, compra um mais novo. Só tem uma calça, compra outra calça. O tempo todo, o Deus desse mundo está botando a gente para consumir. É notório, irmãos. Todos nós. A gente compra uma casa, compra um apartamentozinho. Passou 2 anos, a gente já quer um pouquinho maior, mas era o nosso sonho aquele. Ah, por quê? O Deus desse céu tem que fazer a gente trabalhar, para que a gente não tenha tempo para orar ao Senhor, para buscar o Senhor. Quanto mais a gente trabalhar, quanto mais a gente conquistar, menos tempo a gente vai ter para Deus. É uma verdade. E a gente, sem perceber, a gente está amando mais as coisas desse mundo, mais as riquezas desse mundo, do que amando a Deus. Pare para pensar hoje. O teu tempo, o nosso tempo hoje, é mais para as coisas de Deus ou mais para as coisas desse mundo? Seja verdadeiro. O dia tem 24 horas, 8 horas a gente dorme. Sobra 16 horas. Dessas 16 horas, quanto tempo o teu pensamento está mais nas coisas de Deus ou nas coisas da terra? Seja verdadeiro. Mas você fala que não ama o dinheiro, mas ama as riquezas desse mundo, que são as coisas. Então, pastor, eu vou parar de trabalhar, eu não vou querer mais conquistar nada. Não! Mas só não deixa isso roubar o teu coração. Não deixe, irmãos. E nos últimos dias, cada dia está sendo mais real, mais verdadeiro e mais sutil. Os comerciais, de uma forma sutil e muitas das vezes não sutil, está sempre nos influenciando para querer conquistar mais. Faz mais uma faculdade. Faz mais um concurso. O tempo todo, irmão, esse mundo está querendo nos consumir. O pastor falou aqui, na pregação passada, sobre lá em Israel, que uma das coisas que eles mais valorizam é o tempo, porque não tem como voltar atrás. E é o que o diabo, o Deus desse século, está fazendo. E uma das formas que ele mais usa vai ser o dinheiro, o amor ao dinheiro. E cega de uma forma que a gente nem percebe. Cega de uma forma que a gente nem percebe. A gente acha que está normal. Mas como o próprio pastor falou aqui no livro, cada um vai ter uma renúncia diferente. Para alguns, alguma vai ser algo simples, mas para outros vai ser algo mais forte. Para uns vai ter que abandonar o trabalho. Mas que seja, para outros vai ter que abandonar a faculdade. Para outros vai ter que renunciar a um namoro. Para outros vai ter que renunciar a uma empresa. Para outros vai ter que renunciar a uma carreira. Mas cada um na tua proporção vai ter que renunciar a alguma coisa, porque não dá para servir a Cristo sem renunciar a nada, irmãos. Ele abriu mão de tudo. Ele se esvaziou, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele estava sentado ao lado do Pai, mas ele abriu a mão de tudo isso, se esvaziou por causa de mim, de vocês. Então não tem como, irmão. Para servir a Cristo tem que abandonar alguma coisa.
E Satanás é sujo, ele sabe. Ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe da nossa necessidade, da nossa dificuldade. Ele foi tentar Jesus no deserto, esperou Jesus ter fome para tentar Jesus. Tu acha que ele não vai esperar eu e você ter alguma necessidade específica para tentar a gente? E quero que você leve tudo, e toda a tentação, tudo nesse mundo, para onde? No dinheiro, irmão. Porque para pagar um plano de saúde, você tem que ter dinheiro. Para comprar uma casa, você tem que ter dinheiro. Tudo está ligado ao dinheiro. E eu estou falando uma coisa simples. Eu quero trazer para vocês, não quero um amor. Porque eu sei que ninguém aqui, muitos ou alguns pode ser, mas a maioria não é apaixonado, ganancioso por dinheiro. Mas eu estou falando que Satanás, nos pequenos detalhes, sutilmente, ele está roubando o povo de Deus. O tempo que a gente era para estar orando. O tempo que era para a gente estar evangelizando, o tempo que era para a gente estar fazendo as coisas do Senhor, ele está roubando o tempo da gente, porque a gente está querendo sempre algo mais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o contentamento que o pastor pregou semana passada, a gente, na quarta-feira e no domingo aqui, a gente deu glória a Deus, a gente deu aleluia, a gente aceitou, a gente falou, é isso mesmo, o pão diário, a diária de cada dia, o contentamento de vestir, de beber, a gente fala, a gente dá glória a Deus, a gente dá aleluia, mas quando a gente sai daqui, a gente já começa, não, mas eu preciso, Deus entende, Deus sabe, Ele sabe tanto que Ele colocou o senso da eternidade dentro de você, para que você nunca esqueça que Ele é o principal de tudo. Então cada um vai ter uma renúncia. Cada um vai ter que abandonar algo. Satanás tentou Jesus com riquezas Satanás tentou Jesus com riquezas e reinos desse mundo. E ainda hoje continua usando essas ferramentas para afastar os filhos de Deus. É uma verdade, irmãos. Ele continua oferecendo algo que para a gente parece normal. É loucura, irmão. Realmente é loucura. Você numa quarta-feira está sentado aqui para às vezes ouvir eu falar para você que é loucura buscar as riquezas desse mundo. Mas ele continua oferecendo o mesmo que ele ofereceu para Jesus. Se me adorares, levou Jesus lá em Jerusalém, no templo mais alto, e falou, está vendo isso tudo? Eu posso te dar. Jesus falou, adorarei somente ao meu Senhor. Cuidado, irmão, com as propostas que vão surgir nos últimos dias. Cuidado com as tentações que vão aparecer nos últimos dias. Tentações que você vai falar assim, é de Deus, mas vão te roubar da presença do Senhor. Cuidado, irmãos, não deixe. Tenha discernimento. Que seus olhos sejam luz a partir de hoje, para entender o que é de Deus e o que não é. Dinheiro é bom, irmãos. Dinheiro a gente consegue ajudar pessoas, consegue conquistar as coisas. Mas entenda uma coisa, nós somos mordomos de Cristo. Tudo que Deus colocar na tua mão, não é para você usufruir sozinho, é para você repartir com as pessoas. Isso é um princípio. Isso é bíblico. Então já começa por aí. A gente quer conquistar as coisas para usufruir sozinho. Isso já é uma cegueira pela riqueza. E aí nosso pastor colocou aqui no livro. Satanás também foi tentado por Jesus. Usando essas mesmas ferramentas. Muitos acreditam que certas oportunidades são bênçãos de Deus, quando na verdade são armadilhas para desviá-los do propósito. Como a gente enxerga isso aqui, como o pastor continua aqui falando, se algo está tirando essa sua essência, afastando de que você era no início, de sua caminhada com Cristo, é preciso abrir os olhos, como é real que a gente já vê com nossos olhos aqui na igreja, irmãos. Pessoas que chegam apaixonadas, não faltam culto, estão em célula, estão em tudo, estão envolvidos em tudo na igreja. Daqui a pouquinho, está sumido, fulano. Eu estou trabalhando. Poxa, mas no horário, eu preciso.
E aí começa. Um pouquinho, uma hora extra, estende mais um pouquinho com o Uber, com o aplicativo, daqui a pouquinho está estudando mais, fazendo algo mais. Entenda uma coisa, não é pecado, irmão, mas se está roubando o tempo de Deus, é melhor agradar a Deus do que aos homens, irmão. Entrega tudo para Deus, irmão. Entrega tudo para Deus. Sabe, jovem, entrega a tua juventude para Deus. Honre a Deus com a tua juventude, com a tua santidade. Não deixe que esse Deus desse cego segue vocês com essas informações, tem tirado os princípios. Jovens, a força está em vocês, cara. Esse mundo quer cegar vocês, quer tirar vocês do propósito que Deus tem preparado para cada um de vocês. Deus tem um propósito para cada um, é o que Ele está falando. Jesus foi tentado no deserto, a gente conhece Mateus 4 aqui, todo mundo já ouviu falar, pregações e pregações e pregações. Jesus foi tentado 3 vezes. Só que as 3 vezes ele negou, e logo depois que ele negou, os anjos do Senhor veio e serviu a ele. Irmãos, entenda uma coisa, toda vez que você negar uma oferenda que Satanás trazer para você, se prepare que tem algo de Deus preparado. É real. Mas algo que o pastor trouxe aqui, sirva de alerta para mim e para você. Como eu falei, quem tem 11 anos, quem tem 10 anos, quem tem 9, fui até 1 ano aqui em Rehobote. Avalie hoje como você está, a tua vida espiritual com Deus. E quando eu falo uma vida espiritual com Deus, eu não estou falando simplesmente de você estar no culto, quarta-feira, estar amanhã na célula e domingo no culto. Eu estou falando como é a tua vida diária com Deus. Como é que era 1 ano atrás? Como é que era 2 anos atrás? Como eu falei aqui no início, se eu te perguntar o quanto você precisa para ter uma vida boa hoje, você vai falar um valor. Daqui 1 ano você vai falar novamente um valor a mais. Sim ou não? Sim, pô. Porque você já comprou uma casa maior, então o gasto é maior, comprou um carro melhor, o seguro é mais caro. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você vai precisar de mais dinheiro daqui 1 ano, por que você não precisa de mais de Deus daqui 1 ano também? Porque faz uma avaliação hoje. Quem é você 1 ano atrás e quem é você hoje? Quem era você 2 anos atrás com Deus e quem é você hoje? E aí você vai analisar se o Deus desse século, se o amor ao dinheiro não tem tirado, cegado você das coisas do Senhor. E você nem percebeu. Você achou que era normal. Porque você continua vindo num culto às quartas. Porque você continua vindo no culto aos domingos. Mas há quanto tempo você não tira uma madrugada, não tem um devocional? Há quanto tempo você não busca mais o Senhor? Há quanto tempo você não evangeliza mais? Há quanto tempo você não fica 2, 3 horas estudando? Há quanto tempo você não entrega mais para o Senhor o que você entregou há um tempo atrás? Mas você nem percebeu. Porque as coisas desse mundo te cegaram. E aí o pastor vai trazer aqui também para a gente. O problema não é o dinheiro em si, mas o desejo desenfreado por ele. Hoje, vemos religiões que promovem a riqueza como propósito. O mercado está cheio de promessas enganosas. Mas a verdadeira prosperidade não vem do que se entrega no altar, e sim da transformação do coração. Não é a oferta que muda a sua vida, é a mudança interior, irmão. E como é real, irmãos, como a gente vê tantos profetas aí, tantas mentiras. Vem para a igreja e pare de sofrer. Vem para a igreja e prospere. Vem para a igreja e fique rico. É tudo mentira, irmãos. A igreja não é para te prosperar, a igreja não é para te enriquecer, a igreja não é para fazer você parar de sofrer, a igreja é para te conduzir a uma eternidade. Esse é o propósito da igreja. Riqueza vai trabalhar. A prosperidade que a igreja te promete é pão e água e vestimenta. Isso foi o que Deus prometeu.
Se você quer essa prosperidade, fica aqui. Se não quer, vai para o mundo que o diabo te dá. Vai, irmãos. Mas se entrou aqui querendo coisas materiais, entrou no lugar errado. Pastor, mas tantas pessoas vão para a igreja e prosperam. Prospera por causa da obediência à palavra de Deus. Não porque está sentado somente aqui. Não porque devolve um dízimo. O dízimo não te prospera. O dízimo não te enriquece, não, irmão. O dízimo é a obediência à palavra do Senhor. O que vai te prosperar é obedecer à palavra do Senhor e ponto final. É isso que nos prospera, irmãos. É a palavra, é obediência, é mudança de caráter, é mudança de comportamento, é mudança de atitude. Não adianta vir para a igreja, vou lá entregar o dízimo. Tem muitos que continuam na vida errada, fazendo um monte de errado, vem aqui entregar o dízimo, só está dando dinheiro para a gente fazer obra, mais nada. Pastor, como dízimo e oferta não prospera ninguém, o que prospera é a tua obediência. Porque se devolver dízimo e oferta, mas continuar com um caráter errado, continuar um marido ruim, um pai ruim, uma esposa ruim, um filho ruim, não cumprindo os mandamentos do Senhor, não vai adiantar nada, não vai prosperar, irmão. Não vai. Tem que mudar é por dentro. Mas o Deus desse século está falando. Tem muita gente falando aí. Vem, prospera. Vai melhorar de vida. Vem para a igreja. Tudo vai ficar bom. Isso aqui não é Chapolin Colorado, não é lâmpada mágica, não, irmão. Isso aqui é a palavra do Senhor. É sim, 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 não, não. Comportamento, atitude. Mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que você vê muita gente na igreja, vindo culto, quarto, domingo, dando dízimo na oferta, mas a vida não muda. Sabe por quê? Porque não muda o comportamento, não obedece a palavra do Senhor. Por isso que ele está falando aqui para a gente. O problema não é o amor ao dinheiro. Porque tem gente que tem dinheiro, mas ama a Deus acima de todas as coisas. Tem um amigo que eu gosto muito de conversar com ele, irmãos. Inclusive, até comentei com uns amigos aqui. Semana passada ele passou aqui, parou para me dar um abraço. Um cara que eu gosto de conversar porque eu vejo Deus na vida dele. Um cara que é milionário, tá? Milionário. Ele parou aqui, a Amanda até assustou, o pessoal até que era um pedinte. Mas você não tem noção do patrimônio, das coisas que esse cara tem. Mas é um cara que... E eu estou trazendo o exemplo dele para falar para você e para mim também nessa noite. Eu estou falando essas coisas aqui, você fala, poxa, então não vou ter dinheiro, não vou trabalhar. Não, entenda uma coisa. Abraão, quando saiu, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mandar. E tem uma promessa. Todos serão abençoados através da vida de Abraão. Aquele que obedece ao Senhor não precisa correr atrás de riqueza, que a própria riqueza vem atrás da gente. Não precisa, irmão. Então vou ficar em casa sentado? Não estou falando isso, estou falando, obedece a palavra do Senhor, cumpre os princípios de Deus, que a riqueza vai correr atrás de você. Vai, irmão. Vai ter pessoas que vão te ligar e vai te abençoar. Tem pessoas que ligam, por que pessoas recebem às vezes um carro, uma casa? Por quê? Porque estão debaixo do propósito de Deus, irmão. Não mudou, irmão. Não mudou. Só que a gente quer fazer da força do nosso braço, do nosso jeito, e a gente só está quebrando a cara, e o diabo só está batendo palma, falando, lá, está fazendo tudo o que eu quero, porque está cego. O Deus desse século tem cegado os cristãos, irmão. E aí esse amigo, ele passou aqui, me deu um abraço, bateu um papo, ele só fala de Jesus, irmão. Só fala de Jesus. Ele falou assim, Sérgio, estava conversando com os amigos e me perguntaram se eu estou satisfeito com esse mundo. Eu virei para eles e falei assim, se o dia que eu estiver satisfeito com esse mundo, eu perdi a eternidade. Eu não estou nem um pouco satisfeito com esse mundo, porque eu tenho um alvo. E essa é uma verdade, irmão.
Não fique satisfeito com esse mundo, porque nós temos um alvo, e o nosso alvo é a cidade celestial. Nosso alvo não está aqui nessa terra, o nosso alvo está no céu, na cidade celestial, no que Deus vai preparar para a gente. Eu irei preparar lugar, tem um lugar preparado para mim e para você, irmãos. Então a gente não pode se acostumar com esse lugar e nem ficar satisfeito. A gente tem que estar incomodado. A gente tem que estar incomodado conosco mesmo. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo para poder mudar esse mundo. E aí 2 coisas que ele falou comigo, uma foi essa, e a outra ele virou para mim e falou assim, algo que achei muito interessante. Ele falou, Sérgio, Abraão é top, Moisés é top, Davi é top. Foi falando os nomes, né? Mas de tudo que esses caras têm, eu só quero uma coisa deles. Eu inocentão, né? Falei, é mesmo, cara? O que é? Eu só quero o Deus deles. E é uma verdade. A gente só precisa desse Deus. E o restante. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. O amor ao dinheiro continua sendo a raiz de muitos males. E quem não vigiar pode acabar sendo consumido por ele. Porque eu deveria enfeitar aquilo que Deus já preparou para a minha vida. Eu não preciso acrescentar nada, apenas cumprir o propósito de Deus. Coloca para mim aí Deuteronômio 16:19. Deuteronômio 16:19. Não, nunca. Olha o que o pastor trouxe para a gente. Tem muitos querendo trazer o quê? O problema não é o mau dinheiro. O pastor botou aqui, ó. Hoje vemos religiões que promovem a riqueza como propósito. Mentira. Aí você está aqui, irmão, numa igreja que te fala a verdade, que te mostra a verdade. E olha o que Deuteronômio vai dizer para a gente. Nunca distorçam a justiça, nem mostre parcialidade. Irmão, não mostre parcialidade, não negocie com as coisas desse mundo, irmão. A gente precisa ser diferente. Deus vai colocar a gente em alguns lugares para a gente ser testado mesmo, porque pessoas estão olhando para a gente, irmão. As pessoas estão cansadas de um evangelho frouxo e fraco, onde a gente se corrompe por causa de uma necessidade. A gente está o tempo todo cedendo alguma coisa, porque está precisando, não cede, irmãos. Ou a gente acredita em Cristo, ou a gente não acredita. Ou a gente tem fé para acreditar que se a gente der não para aquele trabalho, Deus vai abrir outra porta, ou então a gente está vivendo de fé mentirosa. Olha o que o Deuteronômio está dizendo, não distorça a justiça, nem mostre parcialidade. Nunca aceite subornos, pois eles cegam, o quê? Os olhos. Olha o que Deus desse céu está fazendo, secando. Por quê? E a gente está aceitando algumas coisas. Como cristãos, nós temos aceitado algumas facilidades. Não tem nada a ver. Algumas facilidades estão tirando a gente do propósito, sem a gente perceber, irmãos. Um navio, quando ele sai do porto, em direção ao destino dele, se tiver milimetricamente, um pouquinho de nada, a rota desviada, quando chegar, esse milímetro, quando chegar lá no final, foi totalmente ao contrário do que ele queria chegar. E é a mesma coisa, nós como cristãos não tem como negociar, não tem parcialidade, é sim, sim, não, não. O que passar disso, irmão, é procedência maligna. E olha o que Deuteronômio traz para a gente, não aceite suborno, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões de quem? Dos íntegros. A Bíblia está dizendo que ele cega os olhos do sábio e corrompe as decisões dos íntegros. Ele não está falando dos ímpios, não, ele está falando da gente, irmão, que muitas das vezes acaba cedendo
por uma necessidade e pela uma falta de fé. Como traz aqui para a gente, em 2 Coríntios também, pela uma falta de fé, porque a gente não está acreditando. E aí ele vai dizer no 20, que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 21, jamais levante um poste de madeira para Azira, junto ao altar que edificaram para o Senhor, seu Deus. Olha o que ele está trazendo para a gente. Nunca! Em Mateus 6, 24, a gente voltar lá, é nesse contexto que eu quero trazer junto com esse Deuteronômio 16, 21, vai dizer assim para a gente: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará um, será dedicado a um e desprezará o. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem amar a Deus e amar ao dinheiro. Não tem como. Ou ama a Deus ou ama o dinheiro. A mesma coisa aqui está dizendo em Deuteronômio 16, 21, volta lá para mim. Está dizendo, ninguém pode ser, jamais levante um poste de madeira Azira. Era um deus cananeu. O povo estava saindo da terra, de uma escravidão, né? E estava indo para onde? Para a terra de Canaã. Só que naquela terra tinha um deus já lá. O deus Azira. Um deus que o pessoal idolatrava. E aí, Deus está dando uma ordem para o povo dele: não faça um altar ao lado desse Deus. Eu não me misturo com eles. Você está entendendo? Você não é dessa terra, nós somos do céu, nós estamos nessa terra, então não se misture com os deuses dessa terra. Não se entrega ao dinheiro, não se entrega aos prazeres, não se entrega às coisas desse mundo. Deus não aceita isso. Não adianta. A gente está sempre querendo. Não, mas é só aqui do ladinho também pode. Pode não. Não levante um poste de madeira para Azira junto ao altar que edificaram para o Senhor. Ou vocês são de Cristo, ou vocês são do diabo, irmãos. Não tem como servir a dois senhores. É isso que ele está trazendo para a gente. Ou a gente ama o dinheiro, as coisas desse mundo, ou a gente ama Cristo e confia em Cristo. Não levante, irmão. Não levante altar de adoração. E muitos têm levantado, por amor, as coisas desse mundo. Deus vai pedir muita coisa a muita gente. Deus é ruim assim, pastor? Não, Deus é tão bom, irmão. Desde o antigo até o novo, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus o tempo todo cuidou, Deus é muito amor. Às vezes a gente vê algumas coisas no Antigo Testamento, Deus abrindo a terra e matando todo mundo, a gente acha que Deus é esse. É o amor que Ele tem pelo povo que Ele escolheu. Porque por muito menos a gente se corrompe e ainda mais a gente se misturando. Então jamais levante um poste e coloque. Você foi chamado para adorar somente a Deus. E aí o livro vai trazer aqui para a gente, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor traz riqueza e ela não permite que a tristeza acompanhe. Vamos lá, página 166. Talvez você desejasse estar em outro lugar, ter outra oportunidade, mas já pensou que, se estivesse onde queria, talvez não estivesse aonde Deus quer? Se compreendemos que Deus mede tudo com precisão, então precisamos confiar e cumprir o que Jeremias diz. Se a gente tem consciência de que Deus está no controle de tudo, que Ele não perde o controle de nada, que tudo está na palma da mão dEle, Ele está dizendo, mas já vamos lá aqui, se compreendemos que Deus mede tudo que precisamos, se Deus sabe do que precisamos, então não precisamos dar o nosso jeito, é só esperar. Sim ou não? Amém? Então precisamos o quê? Confiar
e cumprir o que Jeremias diz. O que Jeremias diz? Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para... Porque eu sei os planos que tenho para... Diz o quem? São planos de quê? De mal. De mal não, é de bem. É de bem. Por mais que naquele momento a gente não entenda. Pastor, é de bem, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. A crise que está no meu trabalho, a crise que está na minha empresa, a crise que está na minha casa. Mas ele está dizendo, são planos de bem e não de mal. Para lhes dar o quê? Para lhes dar o quê, irmãos? Um presente? Um futuro? Pelo qual anseiam. Olha que loucura. Ele sabe o que a gente anseia. E ele está falando, eu tenho um plano para vocês que vai de acordo com o que vocês querem e precisam. Só que quando Jeremias está falando isso, o povo está no cativeiro, irmãos. Jeremias 28, tem um profeta Ananias que está querendo falar que em 2 anos acabaria o sofrimento. Eu vou tirar o jugo do teu pescoço, Jeremias, porque em 2 anos vai estar tudo sendo restituído novamente. E todo mundo quer ouvir isso. Tem tanta gente, a gente vai nas igrejas, procura revelação, porque a gente quer ouvir coisas para alimentar nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo. E esse profeta mentiroso está falando, 2 anos, já vai terminar esse sofrimento. Já está acabando esse tempo de seca. E aí ele quebra o jugo do pescoço de madeira de Jeremias. Depois você lá, Jeremias 28. Só que quando Jeremias fala assim, amém, você está falando? É com você e com Deus mesmo. Só que quando Jeremias sai de lá, o Senhor fala com Jeremias. Fala, agora eu coloco um jugo de ferro sobre eles. Só que fala, Jeremias, vai lá e profetiza. O povo está no cativeiro, Jeremias. O povo, olha quando Jeremias, o povo no cativeiro, sem esperança. Quantos de nós nesse momento, sem esperança? Às vezes está em algumas situações que a gente não vê saída, não vê uma luz no fim do túnel e fica desesperado. É nessa hora que o diabo quer tentar você a sair do propósito. Entenda! É nessa hora, quando você está chateado com alguém, está magoado com alguém, é nessa hora que ele vai vir para alguém falar dessa pessoa para você. Quando está com dificuldade financeira, é nessa hora que ele vai trazer uma crise no teu casamento. Porque ele sabe até onde tu pode suportar e ele quer te tentar para você tomar a decisão que ele quer, o quê? Abandonar o teu casamento. Abandonar esse trabalho. E é onde Deus está falando, sustenta, que os meus planos são maiores. Os meus planos que eu tenho para você no futuro, tem coisa boa para você, mas ainda não é a hora, ainda não é o tempo. Mas permaneça fiel, Jeremias. Só que Jeremias vai falar para aquele povo o seguinte, é o que eu vou falar para vocês nessa noite. Confia no Senhor. Jeremias, Deus manda Jeremias falar para o povo que estava lá na Babilônia, no cativeiro. Vocês estão aí presos, não estão? Estão passando essa dificuldade, não estão? Está difícil o casamento, está difícil a empresa, pegou fogo na cozinha, Tiago. Mas o Senhor está falando, Jeremias, fala para eles começarem a trabalhar, construir casa, fala para eles casarem, ter filho, multiplicarem, fala para eles se prepararem. Fala para eles confiarem na minha palavra. Eu sei o plano que eu tenho para vocês. Não é hoje, é no futuro. Não é o que você está vivendo hoje, igreja. Deus tem preparado algo valioso para cada um de nós. Continua. Reforma, Tiago. Bota tudo novo.
Continua trabalhando, tenha filho, multiplique, porque o Senhor vai te dar o tempo certo. Tem um futuro. É 2 anos, é 3 anos, é 5 anos, eu não sei. Mas se não for nessa terra, uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa eu tenho certeza. Tem uma eternidade nos esperando. Tem um céu nos esperando. Lá não tem morte, lá não tem choro. Tiago, lá não pega fogo, só da presença. É isso que o Senhor quer descortinar para a gente. Meus planos. Você não está entendendo nada, não precisa entender, mas tem um futuro, irmão. Ele não falou que é o presente, ele falou que é o futuro. E anseia, futuro pelo qual vocês anseiam. Quem anseia pela eternidade aí, irmão? Quem anseia pela presença? Quem anseia por Cristo? É isso que o Senhor está nos chamando. Que o teu coração anseie pela presença. Oh, aqueles que anseiam pela presença, se prepare, porque o Senhor tem um plano para cada um de vocês. Aqueles que anseiam pela presença, o Senhor vai liberar riquezas nessa terra, porque o Senhor sabe onde está o coração. O Senhor sabe. Por isso que ele falou, pode construir. E é tão interessante que o povo construiu na Babilônia, construiu casas, tiveram filho, casaram. E é tão louco, que quando acabou o cativeiro, aqueles que ansiavam por Jerusalém, abandonaram casa, abandonaram tudo e voltaram correndo para a terra prometida. Teve outros que não quiseram ficar. Tem uns que vão ficar, irmão, presos nesse mundo. É isso que ele está dizendo. Tem uns que estão se desviando, tem uns que estão se apegando a essas coisas dessa terra e estão perdendo a fé. Assim como aconteceu com o povo lá. Teve outros que preferiram ficar na Babilônia, se acostumaram com aquela vida e nada mudou. O Senhor está falando, a gente está numa Babilônia hoje, mas eu tenho uma Jerusalém esperando vocês. Aqueles que anseiam por Jerusalém, aqueles que anseiam por viver uma eternidade, se prepare que o Senhor vai liberar riquezas infinitas sobre a vida de vocês, em todas as áreas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que promete, irmãos. Anseiem por isso, irmãos. Anseiam por uma eternidade. Vivam aqui nessa terra, mas anseiam pela presença, anseiam pela volta de Cristo, anseiam pela Jerusalém, anseiam pela cidade celestial. Quanto mais tu ansiar, se prepare, que os planos do Senhor vão te surpreender. Anseiam, porque o Senhor tem um futuro preparado para cada um de vós. O Senhor tem. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Vamos casar. Jovem, casa. Estudem, multipliquem, mas anseiem pela volta de Jesus. É isso que ele está falando. Não ame mais esse mundo, não ame as coisas desse mundo, ame a Deus, anseie pela presença e deixa que Deus derrama o restante. Deus está chamando a gente para viver essa dependência, essa graça, esse amor. Sabe, irmão, a coisa queimando dentro da gente pela presença, não importando, não se preocupando se amanhã eu vou ter dinheiro para pagar uma conta ou não. Eu quero viver diante da presença, agradar ao meu Senhor, fazer o que Ele está me pedindo. É desse jeito, irmãos. Anseie por isso, peça a Deus isso.
Chega de viver uma vida, a tua vida. Você entregou a tua vida para Cristo ou não? Entregamos a nossa vida para Cristo ou não? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Eu estava comentando esses dias a morte desse americano, Clark, né? Clark, né? É americanizado, não sei falar. Cadê a Bia Molina? Teacher? Hã? Charles. Pastor Charles está aqui. De verdade, irmão, quem tinha ouvido falar desse homem? Aqui no Brasil. De verdade. Antes da morte dele. Antes da morte que eu estou falando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. 9. Quem ouviu falar dele depois que ele morreu? Levanta a mão, quem ouviu falar da morte desse Charles, lá nos Estados Unidos? Você está entendendo? Você está entendendo? Jesus falou uma vez em João, se o grão de trigo não cair e morrer, não tem como surgir. A gente está guardando a nossa vida, irmão. Por isso que Paulo falou que morrer é lucro. Porque Paulo sabia que na morte dele, falaria muito mais que da vida. Sabe, irmão, a gente está precisando morrer. A gente está muito vivo para nossas vontades, para o nosso querer, para os nossos desejos, para nossas vontades. O dia que a gente morrer, irmão, se a gente já tivesse morto, irmão, a igreja já estava dando mais espaço. É porque a gente ainda está muito vivo para nossas necessidades, para os nossos desejos. A igreja está muito viva para si mesmo, porque a gente precisa morrer, irmãos. Aquele homem morreu, olha o que está explodindo, o evangelho, 100.000 pessoas no velório, a mulher se levantou para se posicionar, você ouviu falar desse homem, agora quem está disposto a morrer também? A gente não quer morrer nem para nossas vaidades, a gente não quer nem morrer para não renunciar a nossa vida profissional, a nossa vida, alguma coisa, a gente não quer. A vida é minha, pastor. Ninguém paga minhas contas, o dinheiro é meu. Então morra com o teu dinheiro. Mas eu te convido nessa noite a tomar uma decisão de verdade, de viver uma vida para Cristo, de entregar tudo para Ele. Chega de falar com os lábios, vamos agir de dentro para fora. A boca fala do que o coração está cheio. Jesus vai dizer, esses homens e essas mulheres me honram com os lábios, mas o coração está longe, é uma verdade. A gente grita, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, mentira. Aí vem um homem que morreu por Cristo, vê os apóstolos que morreram e até hoje a gente fala deles. Ei, igreja, a gente precisa morrer. Enquanto a gente não morrer, o nome dele não vai ser exaltado. Aí é briga, é picuinha, é tanta coisa, porque está todo mundo vivo, cheio de si. Cristo está chamando a gente. Entrega a tua vida, cara. Ei, morre por Cristo. Não vivo mais eu, mas Ele precisa viver na gente, irmãos. Não deixa o Deus desse século cegar mais a gente. Não deixa. Não deixa. Se cremos, página 167. Se cremos, estou enxergando nada, Jesus. Me ajuda aí, bota uma luz aqui em cima para mim. Lê, igreja. Se cremos na totalidade de Deus, na sua onisciência. Beleza. Se cremos na totalidade de Deus, na sua onisciência, onipotência e onipresença, sabemos que Ele não erra. Se algo não aconteceu, é porque estava dentro da vontade e permissão de Deus.
A Bíblia nos ensina que até os fios da nossa cabeça são contados. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dele, gente. Isso significa que Deus tem controle absoluto sobre tudo, desde as coisas mais visíveis até as mais ocultas. Ele estabeleceu o universo na palma de suas mãos. Agora vejamos o que Paulo nos alerta. Pois o amor ao dinheiro é a raiz do mal. A gente precisa arrancar essa raiz de uma vez por todas. E alguns, por tanta desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Isso é uma verdade, irmão. Como você vê pessoas, por causa do dinheiro, se matando. Se matando, pessoas que perdem, tem uma crise financeira, perde uma loja, fecha uma loja, entra em depressão, entra em ansiedade por causa do dinheiro. E muitas das vezes declaram a fé em Cristo Jesus. Que fé é essa? Eu não estou falando que você não possa ter uma doença nem nada disso, mas que fé é essa que o dinheiro está roubando a minha paz? Como a gente ouviu, Jó falou, nu eu vim, nu eu vou voltar. A gente não tinha nada porque o dinheiro está tirando a minha paz. Porque um desemprego me leva a uma depressão, um quarto escuro. Cadê o Cristo que você serve? Cadê a palavra que é liberada? Você não é justo? Você não é fiel? Você não cumpre a palavra dele? Então descansa. Descansa. Mas não. Para, irmãos. Tem tanta gente afligida aí porque o próprio desejo da ganância de ter o dinheiro levou ela a essa exaustão e essa crise. E o Senhor está falando, você só precisa confiar em mim, mais nada. Como o salmista diz, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E aí ele vai continuar o livro. Então, qual é o verdadeiro problema? Ter dinheiro? Não. O problema não está em possuir recursos, mas em fazer o dinheiro um ídolo. O dinheiro não pode tomar o lugar de Deus, não pode dar nossas escolhas, nem fazer com que abandonemos princípios e compromissos. O perigo está no amor ao dinheiro, pois ele cega, endurece o coração e afasta o homem do propósito. Até agora não li nenhuma mentira aqui nesse livro, irmão. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O pastor falou isso semana passada, na quarta-feira, no domingo. Todas essas coisas, comida, bebida e vestimento, o que ele prometeu, ele continua dando para cada um de nós, irmãos. O dinheiro pode ser um instrumento. O dinheiro pode ser um instrumento de bênção, quando está no lugar certo, mas quando ocupa o trono do coração, se torna a raiz de muitos males. A questão de Paulo nos ensina não é sobre ter ou não ter, é sim sobre o amor ao dinheiro. O dinheiro não é proibido, irmãos. Ele é necessário para você pagar contas, comprar alimentos. Vá até o mercado e fale para o seu pastor, explica lá para o caixa. O pastor Alexandre mandou vir aqui em nome de Jesus. E o caixa vai liberar para a glória de Deus. Não vai, né, irmãos? Amar o dinheiro e veja se ele aceita isso como pagamento. O problema não é possuir bens, mas colocar o coração nele. O amor ao dinheiro cega. Ele faz com que pessoas esqueçam compromissos familiares, negligenciem a fé e percam a sensibilidade espiritual. Quem deseja ser rico a qualquer custo, quebra princípios, se vende, se afasta de Deus e se justifica dizendo, ninguém paga minhas contas. O coração de quem diz já foi tomado pelo dinheiro. Há muito tempo, né?
Quantos já caíram nessa armadilha? Quantos já deixaram se levar por isso, irmão? De verdade. Quantos já trabalharam tanto, esqueceram de família, de filhos? Eu fui um, irmãos. Saí de casa às 5 horas da manhã, voltava às 11 horas. Para ver meus filhos acordados, eu tinha que sair um pouco mais tarde de casa. Loucura. Por quê? Mas eu achava que estava certo. Porque eu estou trabalhando, estou cuidando das coisas dentro de casa, não está faltando nada para eles. Achando que o dinheiro compra tudo. Quantas famílias a gente vê destruída porque pai e mãe trabalham, o filho é cuidado pela empregada, pela babá, e acham que estão dando tudo. E o dinheiro está roubando e a gente não está nem vendo. Quantos já caíram nessa armadilha? Quantos trocaram sua fé, seus valores e suas integridades por uma promessa de dinheiro fácil? Alguns recebem propostas tentadoras e acreditam que é Deus abrindo uma porta, mas se esqueceram de perguntar: o que eu estou perdendo para ganhar isso? O diabo sabe da nossa necessidade e nos tenta exatamente nela. Mateus 4 nos mostra que depois de jejuar, Jesus teve fome. Qual foi a primeira tentação de Satanás? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O inimigo sempre aproveita dos nossos momentos de carência para nos desviar do propósito. Isso significa que nem tudo o que parece uma oportunidade é realmente de Deus. O diabo pode se antecipar, não porque Deus se atrasa, mas para testar se estamos sensíveis à voz do Senhor. Muito verdade, irmão. Em Mateus 4, assim diz: assim que Satanás deixou Jesus, anjos vieram e o serviram. Ou seja, a provisão verdadeira sempre chega no tempo certo. Se o que você recebe te afasta de Deus, tenha certeza, não é bênção, é laço. A verdadeira bênção de Deus traz riqueza, mas não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Bota aí 1 João 2, do 15 ao 17, para a gente finalizar. Aleluia. Ame a Deus, irmão. Anseio em todos os dias pela presença do Eterno. Porque as demais coisas Ele vai acrescentar sobre a vida de cada um, amém? Você pode ficar de pé para a gente ler esses 3 versículos últimos? E vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. 1 João 2,15. Não. 1 João 2,15, vamos lá. Não. Porque o mundo oferece apenas o quê? O desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações, não a de Deus. A gente tem orgulho das nossas realizações. Você tem orgulho da vida que você está vivendo hoje. Mas será que essa é a vida que Deus quer? Será que foi isso que Deus te chamou para viver? Será que é esse o propósito que Deus tem para a tua vida? Será que é essa pessoa que Deus quer que você case? Será que é esse trabalho que Deus quer que você fique? Será que é essa empresa que Deus quer que você abra? Será que você está no propósito certo? Ou você está realizando a sua realização e o seu desejo? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por isso. Pelo prazer fixo, o desejo intenso por tudo que vemos. E o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas provém do... E este mundo lá atrás. E este mundo, pessoal lá de trás, está fraco. Este mundo, pessoal de cima. Este mundo,
De cima, eles não são de cima não, só aqui, né? Este mundo, de baixo. Este mundo, e com ele tudo o que as pessoas tanto. Mas quem faz o que agrada a Deus, este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Por isso que Salomão, no final da vida, Salomão vai dizer: tive 1000 mulheres, tive dinheiro, carros, carroças, cavalos, tudo. E no final da vida ele viu que tudo isso era desejo e realização dele. Mas perdeu o propósito. Glória que no final ele conseguiu voltar. E ainda bem que você está aqui nessa noite também. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmãos?